neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sopram ventos. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve enfrentarei, e seguro então com Cristo estarei. No pecado, muito perdido andei, mas um dia a voz da cruz ouvi. Meu Senhor morreu por mim, eu sei. Tanto amor jamais eu mereci. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve enfrentarei, e seguro então com Cristo estarei. Muito breve todos conhecerão que o tempo da graça terminou. Muitos hão de procurar perdão, ai de quem a Cristo desprezou. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente
a natureza do Espírito? Ouvintes, isto não é apenas um conhecimento teológico, não é letra apenas porque a letra mata. Mas o conhecimento é a consciência de si mesmo, é a origem, conhecer inconscientemente a sua origem, a sua paternidade, de onde você veio. E esse conhecimento traz a experiência. Essa experiência é tirada nos atritos, nas leis contrárias àquele princípio. Então, é a experiência de dores, de tristezas, de abundância, de escassez. Paulo disse: conhecimento da estatura do varão perfeito. Ele disse: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Eu tenho conhecimento, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Você notou? Estou instruído. Instruído no seu âmago, na sua alma, sua natureza. A natureza de seu espírito tinha sido trocada. Veio de Deus. A mudança de seu nome simboliza, tipifica a natureza do seu caráter, da sua alma. A natureza de Jacó foi trocada, então seu nome foi trocado, de Jacó para Israel. Então a alma é a natureza do Espírito. Essa natureza é que faz o sofrimento. Então você, com o velho homem, com a velha natureza, sofre demais. Porque a natureza é que faz o sofrimento. E ela não te deixa conformar com a realidade, com a cruz, com a decepção. Por isso, és infeliz. Isto porque as coisas nunca serão como você quer, como nós queremos. E aí está a principal razão de tanto remédio, tanta droga, de tanto lenitivo, de tanto vício, de tanto lazer pecaminoso. Porque o lazer natural não cobre, não abafa. Aí é a razão das músicas irritantes, as músicas para loucos. Agora se pergunta, como pode ainda uma mãe se alegrar? Uma mãe que, bem entendida, tem a natureza de ovelha. Mas o alegrar aí não quer dizer estar pulando, gritando, se emocionando. Por isso eu te digo novamente, a maior amiga da ovelha é sua natureza. Ela não é um ser inconformado. Ela não tem que tomar vacina antirrábica, porque ela não sofre raiva. É certo? É quando vem a pergunta, como pode ainda ter uma esposa como aquela que lá na taverna, lá na jogatina, lá na bebedeira, quando diziam não há coisa mais como cristãos, todos são uns hipócritas, um esposo disse, um momento, eu conheço uma pessoa que é cristã. Eles perguntaram, quem é ela? Admirados. Ele disse, é a minha esposa. E logo isso ficou provado. Está certo? Mas como pode uma esposa que tem um marido como aquele
alegrar-se, cantar. A natureza da ovelha não lhe permite sofrer, porque ela conforma com tudo. Como pode uma igreja que está sendo triturada, aflita? Você já viu uma igreja que não é perseguida por Satanás ser de Deus? Agora, qual é a perseguição que a igreja sofre nesses dias? É a astuta cilada do diabo nos lugares celestiais. Mas ela engole tudo como bênçãos de Deus. A falsa igreja engole tudo como bênçãos de Deus. Eva disse: alcancei do Senhor uma bênção, a semente da serpente, Caim. Mas tudo vai disto, sai disto. Consciência de si mesmo. Como pode ainda ter força um homem que não tem dons, que não tem dinheiro e outras coisas, que não tem moral? Um homem que está na boca de todo mundo. Um homem que perdeu tudo, a própria saúde. Um homem que perdeu os olhos. Um homem que está foragido, como Davi, suspirando por um gole de água, que ele podia abusar dela antes. Tinha com fartura para o seu rebanho. Tem que chegar nesse estado. Toda a igreja tem que ser foragida, para então saber balir pelo que é correto, pela voz do pastor, por aquela pequena voz. É na fraqueza que minha força se aperfeiçoa, Paulo. É na fraqueza. Mas ele estava instruído para isto. Ele tinha conhecimento e com isto tinha consciência de si mesmo. Ele dizia: de um deste eu me glorio. Ele não se punha como tal e tal fulano, como tal e tal apóstolo, como tal mestre. Mas de um deste eu me glorio. Daquele outro não, miserável homem que sou. Tinha conhecimento, tinha ciência, tinha consciência de si mesmo. Miserável homem que sou. Mas logo ele dizia: de um deste eu me glorio. Lembre-se, ouvinte, que mesmo abandonado pelo Pai, pelo Espírito Santo, Jesus continuava sendo Jesus. Mesmo foragido, Davi era o rei de Israel. Mesmo na situação que ele estava, ele continuava sendo rei. Agora você pensa, tire Deus de sua vida. Nesse conhecimento, nessa consciência de si mesmo, e tome Deus somente por sintomas, e você estará desgraçado espiritualmente falando. Quando a mulher está para dar à luz o filho, ela perde suas destrezas, ela fica entregue e torna-se dócil, ainda que não seja. Ela está sendo dócil por uma circunstância e sua natureza ficou sujeita àquela circunstância. Por isso ela se torna dócil, não importa quão crespa, rebelde ela seja. Mas para dar à luz um filho, ela se torna meiga, humilde e dócil. A igreja tem que dar à luz o filho. Tem que vir a dor de parto. Agora eu pergunto, é uma teoria uma mulher dando à luz um filho? É uma teoria? Não, é uma experiência. Aquela mulher que levou o filho a Salomão com a outra, dizendo que era sua mãe, querendo lhe tomar o filho, ela tinha ciência, ela tinha conhecimento de entranhas,
ela tinha consciência de si mesma. Por isso ela não permitiu matar o filho quando Salomão executava a sua grande sabedoria. E com aquilo ele teve ciência, conhecimento de quem era o filho. Simeão sabia de quem era o filho de Maria. Caifás dizia que era um bastardo. Caifás tinha teologia, tinha teoria. Que tinha Simeão, que tinha Pedro o pescador. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Salomão teve sabedoria, ciência, para descobrir de quem era o filho da mulher. Agora ninguém pode ter o Espírito Santo e perguntar: será que eu tenho o Espírito Santo? Ninguém pode estar penhorado e não saber que está penhorado. Davi, quando estava no pior estado, vendo o seu pecado diante de si, pedia: não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora veja, ouvinte, em qual estado Deus está levando a igreja. Um sintoma real, verdadeiro, que ele não tinha perdido o Espírito Santo. Não era nem mesmo a alegria da salvação, as emoções. Não, porque se estivesse com a alegria da salvação, com as emoções, talvez ele não pediria: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque os pentecostais, achando que tendo alegria e emoções, eles têm o Espírito Santo. Eles não têm ciência, eles não têm conhecimento disto. E há muita gente assim na mensagem. Mas veja, uma prova que ele tinha o Espírito Santo é, sem dúvida alguma, a visão de seu pecado. Ele via o seu pecado. Não precisava ninguém mais lhe mostrar. O meu pecado está sempre diante de mim. Leia o Salmo 51. Consciência de si mesmo. Mas quando o Espírito Santo é identificado, conhecido à maneira pentecostal, somente como dons, emoções, sensações, curas, etc., então cai no desalento, ou então o diabo vem, personifica estas coisas, e o mundo pentecostal considera-se rico. Rico sou, de nada tenho falta, Apocalipse 3. Mas se recebessem seus olhos o colírio, poderiam ver, ter conhecimento, consciência, de que isto não é evidência do Espírito Santo, mesmo tendo os frutos do mesmo. Como Elias. Ora, Elias pedia a morte. Elias estava desalentado. Logo, Elias teve que saber que Deus não estava no fogo, que Deus não estava no vento, que Deus não estava no terremoto, que Deus não estava no barulho, mas sim numa voz mansa e delicada. Aquela voz mansa de uma pomba que pode conduzir um cordeiro. Quando veio aquela voz delicada, veja, a pomba e o cordeiro, dois seres mansos. A pomba veio e habitou no cordeiro. Ele tinha consciência de si mesmo, então. Por isso ele podia obedecer àquela natureza, mesmo indo para o monte da tentação, caindo na ignominia. Sendo tentado, mesmo indo para a cruz. Então ela te dá consciência de si mesmo. Quando a igreja souber o que ela é desta forma, por este meio, virá o rapto. Isto é a mesma coisa com a igreja. Quando tudo de si tiver acabado, então Deus entrará em cena. Então ela terá consciência, conhecimento de si mesma. Como Sansão, ela dirá: somente uma vez mais, Senhor. A pomba lidera a ovelha. Ela toma sua cruz. Ela toma sua natureza. A sua natureza é própria para sacrifício. Ela não vale na morte. Ela é própria para isto. Tome sua cruz
e segue-me, disse Jesus. Lamentando, clamando, chorando? Não, segue-me como ovelha. Então, ele te conduzirá. Quando ele diz segue-me, isto já lhe quer dizer, está lhe conduzindo, lhe dando conhecimento, consciência de si mesmo. Toma a cruz e segue-me, ouvi Jesus dizer, pra te salvar da cruz morrer, entrega-te hoje a mim. Por onde me conduzir, Davi, como um tipo de Cristo, derramando sangue, não pôde construir o templo. Preparou o material. Salomão, então, veio construir o templo. Isto quer dizer o Espírito Santo. E ele teve ciência, sabedoria, conhecimento para saber de quem era o filho, qual era a mãe. O Espírito Santo te dá ciência, sabedoria, conhecimento para saber se esta mensagem é verdadeira ou não. Para conhecer Elias, como aquela viúva teve ciência, sabedoria, e não dizer que é Beelzebu, como teólogo, como Caifás diz, de Jesus. Você, como Pedro, diz, para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Isto é o Espírito Santo te dando a ciência, o conhecimento da estatura do varão perfeito. São Pedro disse que quem não tem essa ciência é cego. Nada pode ver ao longe, nem para trás, nem para frente. Não pode ver os selos revelados no que já cumpriu e não pode ver no que vai cumprir. É cego, não vendo ao longe, quem não tem ciência, quem não tem consciência de si mesmo como filho de Deus, quem não tem uma alma que procede de Deus. Esta é a semente. Porque só vai para o céu aquilo que veio do céu. Você crê assim? Deus te abençoe na sua fé. Te dê agora a ciência do alto. Tiago disse, lhe falta? Peça, Deus te dá. Ciência de Deus, sabedoria de Deus. E assim você vencerá pela fé no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja, Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16,
ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaclodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem melhor é ter a vida com Jesus. Sofrer de minhas lágrimas, minha alma canta, pois Jesus me socorreu. Por isso a vida aqui prazer não me traduz, porque melhor é ter a vida com Jesus. Bem melhor, bem melhor, bem melhor é ter a vida com Jesus. Seu poder a operar.
é ter a vida com Jesus. Bem melhor, bem melhor, bem melhor é ter a vida com Jesus. Eu me sinto muito feliz em poder cantar assim. Bem melhor é ter a vida com Jesus. Pode-se ter o projeto de um belo acabamento, porém, tudo tem que partir da base, do alicerce. Só pode ter um bom fim aquilo que tem um bom princípio. Não se pode entrar num caminho errado e esperar sair num lugar certo. É necessário que haja conhecimento da direção em que está viajando. E isto nos faz lembrar mais uma vez: consciência de si mesmo. Está certo de. Então você acrescenta: estou certa, estou certo de estar nesta posição, fazendo isto, aquilo e aquilo outro. Estou certa, estou certo da minha fé, da maneira que creio. Está bem, prossiga para o alvo que é Cristo. Isto é o melhor, contanto que tenha consciência de si mesmo como um filho de Deus. Estar certo de. Estar certo de Deus. Isto é conhecimento. Agora, ouvintes, nós temos aqui na Bíblia Sagrada o livro, a Palavra de Deus, o livro Palavra. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo é uma palavra. E neste caso é uma palavra invariável, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não é um verbo gramática, não é um verbo propriamente letra, mas é um verbo pessoa, é um verbo Deus, é a palavra encarnada. E que grande conhecimento esta palavra encarnada nos dá, dizendo através do apóstolo São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 16, verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Bom, isto nos dá conhecimento do cumprimento da sentença que veio sobre a serpente e a mulher, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, se você sabe analisar, gramaticalmente, você vê aí perfeitamente a semente da serpente.
que a serpente tem uma semente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, falando diretamente à serpente, e a sua semente, se referindo à mulher, porquanto ele estava falando com a serpente. Então, tua semente e a sua semente. Gênesis 3,15. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava ali profetizado, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de seus pés, debaixo dos pés de Jesus Cristo, ou do santo Papa, do santo Padre, do santo Pastor, do santo líder. Não. Não é assim. Você precisa ter este conhecimento. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Isto se referindo aos crentes, aos santos de Deus que formam o corpo de Cristo. Romanos 16, 20. Está certo? Agora, pode-se ter o projeto de um belo acabamento, de uma casa, de um edifício. O projeto. Porém, tudo tem que partir da base, do alicerce. Você tem que ver de qual fonte procede o seu conhecimento acerca de Deus. Porque se proceder do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, você fica vendo três pessoas distintas na divindade. Mas se proceder lá dos apóstolos, se proceder da base, do fundamento, você terá conhecimento do Filho no Pai, do Pai no Filho. Porque quem tem o Filho tem também o Pai. Quem vê a mim, vê também o Pai, disse Jesus. Se você ficar com o conhecimento que partiu do Concílio de Nicéia em Roma, 325 anos depois de Cristo, consciente ou inconscientemente, você fica então no batismo com os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se o seu conhecimento vem da base, se o seu crescimento, que nem acabamento não é, vem da base dos apóstolos, se sua fé parte do fundamento, que é a doutrina dos apóstolos, então você fará questão de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro não errou, Paulo não errou. Me mostre um batismo em Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada, que não tenha sido em nome do Senhor. Agora, Pedro tinha conhecimento do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os homens têm conhecimento de tudo e querem estudar a Deus, mas não sabem nem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não foi revelado pela carne e pelo sangue a Pedro, mas sim pelo próprio Pai, qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então ele disse tudo. Por isso, em Atos 2,38, ele cumpriu Mateus 28,19, com acordo de todos os apóstolos, e isso conferiu com o Evangelho de Paulo. Perfeitamente. Em Atos 19, você vê que o batismo de Paulo era em nome do Senhor Jesus, como o de Pedro. Por que o seu é diferente? É porque a base vem de Nicéia. A base vem do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Você deve saber de onde veio isto, essa vã maneira que você herdou de seus pais, conforme as palavras de São Pedro, de seus pais na fé. Então pode-se ter o projeto de um belo acabamento, mas primeiro tem que partir da base. Todo mundo tem um projeto de uma boa vida, de uma bela vida com Deus nos céus, mas isso tem que vir de um fundamento. Isso parte do Calvário, na verdade, mas o Calvário nos coloca numa linha: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e você subindo esses 3 degraus, você entra num caminho real, perfeito para o crescimento na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora, ouvintes, pensemos nisto. O conhecimento produz a verdadeira fé. A fé, por sua vez, produz o verdadeiro conhecimento. Um é resultado do outro. Isso quer dizer fé perfeita. Paulo disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6, todavia falamos sabedoria, ciência, conhecimento, na própria linguagem dele, não do mundo, mas de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Entre os perfeitos. Ora, o que vem a ser perfeitos nesse sentido? O que é perfeito aí é aquele que é perfeito em fé. Fé perfeita. Fé no batismo correto. Fé na unicidade de Deus. Você vê a unicidade, a divindade. Então Abraão era perfeito em fé, pelo conhecimento que tinha, porque teve por fiel aquele que prometeu. Ele reconheceu e conheceu Eloi. E ele sabia quem tinha lhe prometido, porquanto teve por fiel aquele que lhe prometeu. Agora pensemos nisto de uma maneira séria e bastante sincera. Que tipo de fé temos? Então nós sabemos qual o tipo de conhecimento nós temos. Que tipo de conhecimento nós temos? Então nós sabemos que tipo de fé nós temos. O profeta desta era afirma: nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter fé, não pode descansar sobre nada, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não precisa ter fé perfeita para viver a mensagem de Lutero mais. Na época dela precisava, mas hoje não precisa mais. Você não precisa ter fé perfeita para viver a mensagem de Wesley. Você não precisa fé perfeita para ter dons espirituais. Certo? Mas você precisa de ter fé perfeita, correta, para os rudimentos. Isso não dispensa, na verdade, uma coisa não dispensa a outra. Esses degraus têm que ser perfeitos. Mas não se exige isto. Mesmo subindo nisto, você pode se precipitar dentro da linha reta. Então você não descansa em nada. Você descansa naquilo que Deus tem prometido. Você descansa simplesmente num lugar que você tem conhecimento. Você conhece um lugar de repouso. Você sabe onde você pode reclinar sua cabeça e descansar do seu trabalho, quando você sai da fábrica, quando você sai do emprego, quando você toma a direção, você toma o ônibus em direção de sua casa, você pega o seu carro e sabe para onde você vai. Você tem conhecimento onde você mora, onde você vai reclinar, descansar, tomar seu banho, alimentar seu corpo e descansar. E assim é o cristão, tem que ter um lugar sólido onde descansa. Isto é mais do que correto. Agora, um cristão verdadeiramente nascido de novo descansa em um único lugar, não num credo, nem tampouco num dogma. Ele descansa todo o seu edifício em uma base apenas, num fundamento apenas. Esse fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Então, o cristão pode descansar sua fé somente na imutável palavra de Deus. Não pode descansá-la sobre as areias movediças da teologia humana ou de doutrinas que surgem em todos os meios, ou sobre alguma filiação com alguma igreja ou algum grupo daquele pastor que te cedia com mais amor. Sua fé
está firmada em verdadeiro conhecimento revelado na revelação da imutável palavra de Deus. Isto quer dizer que você é um verdadeiro crente descansando sua fé solidamente e sem mudar-se enquanto vai se pondo em contato com a palavra de Deus. E o que acontece? A fé cristã está baseada completamente em repouso. Ela descansa. Um cristão não corre de lugar em lugar. Um cristão não se exalta, nem discute, nem se preocupa pelas coisas. Um cristão repousa. Um cristão não está presumindo, conjecturando, se abalando, se escandalizando, fazendo alvoroço. Porque se ai daquele que der o escândalo, é porque ai daquele que for escandalizado. Então, que adianta você entrar numa preferência, bater seu carro e morrer ou ficar aleijado porque estava na preferência? É preferível você esperar o louco passar e você depois passar com vida. Por que você vai trombar porque está certo? Vai expor sua vida, seu carro. Mas na verdade é isto, é falta de repouso, é falta de fundamento, é falta de não saber e não sabeis. Isto é um tema de uma grande mensagem do profeta desta era. E por não saberem, foram destruídos, por não terem este conhecimento. Mas para o verdadeiro cristão, tudo termina no Calvário. Tudo termina quando a Bíblia diz, é assim. O batismo é assim. Deus não são três pessoas. E daí por diante, até chegar nos selos, nos 7 trovões e tudo. Não é um que vive correndo para cima e para baixo, um quadro negro. E a coisa assim, para cima e para baixo. Mas pode vir enfermidade. Pode vir e ocorrer decepções. O cristão está em repouso, conhecendo que Deus é capaz de guardar o que ele tem feito. Abraão conhecia e sabia que aquele que prometeu era fiel e por isso podia cumprir a sua promessa. E numa hora de tanta incerteza, precisa ter os olhos abertos para saber como se portar. Esta hora é uma hora de incerteza para os que não têm conhecimento do alto e que não estão sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O mundo é mau e as trevas são tão densas, mas o Senhor meus passos vem guiar. Não temo a noite e vejo as recompensas que vem da luz para que eu possa andar. Oh, vem, Senhor, nesta hora de incertezas, aos homens presos nas garras do mar, leva-nos contra estas correntezas, abrir seus olhos para ouvir Não se exalte, não discuta. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Não se preocupe, repouse
tudo tem terminado. Lá no Calvário foi dito por Ele próprio: tudo está consumado. Repouse, descanse sua mente, descanse seu coração, descanse sua fé, e assim você terá mais saúde. Você poderá ser mais útil para outros. Em nome de Jesus Cristo, Deus te conceda esta grande bênção nesta hora tão difícil. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol. Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos nossos céus. Ao salvo goza essa luz que vem de Deus. Esperança, vida e retidão, tenho salvos por Jesus. Quem o segue sem desanimar, goza paz, poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus.
esperança, vida e salvação has de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor, luz bendita, luz gloriosa, concedida dos altos céus, só o salvo goza essa luz que vem de Deus, meu